Bom, então como eu disse lá no comecinho, quando a gente fala em desidratação, a gente está envolvendo a remoção de água. Então, independente de ser por spray dryer ou por liofilização, nós estamos falando de processo de desidratação, nós estamos removendo água. O que acontece? A grande maioria dos métodos de secagem, como o spray dryer que você acabou de mencionar, envolve a aplicação de calor, tá? Então, vamos guardar o spray dryer um pouquinho, daqui a pouquinho eu falo dele. Então, nós temos ali a aplicação de calor, para quê? Para que essa água evapore mais rápido, então você tem um processo que consome bastante energia, mas que é muito rápido, então você consegue ter um bom rendimento. Mas a liofilização, ela tem um princípio diferente. Basicamente, por quê? Porque ela não vai envolver essa etapa de aplicação de calor para remoção da água, tá? Como que ela vai fazer? Ela vai trabalhar em duas etapas principais. Ela vai congelar aquela matriz alimentícia, tá? E para fazer esse congelamento, para fazer a aplicação da liofilização, basicamente o alimento ele não precisa ter passado por uma etapa de pré-processamento muito grande. Você consegue aplicar a liofilização em pedaços de fruta, algumas vezes tem-se até aplicado em frutas inteiras para tentar preservar melhor a estrutura. Então, qual que é a primeira etapa? O congelamento. Então, você pode congelar ali pedaços ainda daquele alimento, tá? Então, você vai conseguir manter um pouco melhor a estrutura. E aí, após esse congelamento, as temperaturas são abaixo de menos 20, tá? Chegando aí a menos 40 graus. Então, já começa aqui o processo de congelamento, ele envolve um custo bastante significativo, tá? E esse alimento tem necessariamente que estar nessas temperaturas extremamente baixas. Então, já não é uma tecnologia que pode ser aplicada com equipamentos convencionais. A gente está falando de temperaturas abaixo aí de menos 20, menos 30, chegando nos menos 40 graus Celsius, tá? E em seguida, o que vai ser feito para remover essa água? Vai ser aplicado vácuo. Então, você precisa ali de um equipamento que suporte a redução extrema da pressão, e aquela água presente no alimento, então, que ela foi congelada, ela não vai evaporar, ela vai sublimar. O que é a sublimação? É a mudança de estado do sólido para o vapor. Tá? Então, quando a gente estuda lá os tipos de mudança de estado, então aí a gente tem aí essa questão da sublimação. Então, a liofilização, diferente aí dos outros métodos, ela não aplica calor, então a questão aí, o calor, muitas vezes pode trazer um pouquinho de perda de nutrientes, tá? Então, nesse caso, não vai ter essa perda associada, porque você congelou. Ela tem uma preservação melhor da estrutura do alimento, porque você não precisou destruir aquela parte para liofilizar. Pelo contrário, o que aconteceu ali é que você conseguiu manter aquela estrutura, e isso é muito importante, porque aquele alimento desidratado, ele vai ser um pouco diferenciado, tá? Então, você preservou a estrutura, quem for consumir o produto final, ele vai sentir um pouco melhor ali essa questão de preservação de estrutura. Então, quando ele mastigar uma fruta que foi liofilizada, vai ser muito mais parecida de uma fruta in natura, tá? Então, não tem aplicação de calor, então você consegue preservar melhor nutrientes e aroma. Então, isso também ajuda um pouco melhor a fazer com que aquele produto seja mais parecido com o produto in natura, tá? É caro, tá? É um processo, o congelamento, imagina a quantidade de calor que tem que ser removida e preservada ali, a temperatura tem que ser preservada nessas temperaturas baixas. Você precisa de uma câmara de vácuo muito eficiente para garantir que esse processo de sublimação vá acontecer. E isso envolve não apenas o custo energético envolvido, mas também o custo operacional. Trabalhar com vácuo também não é uma coisa muito barata. Você precisa de uma manutenção constante para garantir que o vácuo vai ser formado e a remoção de água aconteça de forma eficiente. Então, muitas vezes, uma empresa que trabalha ali com produtos que não têm um valor agregado muito alto,
como hortaliças, ervas que são utilizadas como tempero, não é economicamente viável incorporar ali um liofilizador, uma linha de produção. O que muitas empresas fazem para contornar isso? Elas terceirizam. Então, muitas vezes a empresa pode pagar para que uma empresa especializada nisso realize esse serviço como uma forma, como um terceiro ali.